Oi, gente. Eu me chamo Luana, tenho 32 anos, sou técnica de enfermagem, sou natural do Ceará, mas eu moro em São Paulo desde 2017. E hoje eu venho contar para vocês sobre algo que faz parte da minha vida, a epilepsia. Tudo começou ainda na minha infância. Eu sentia algumas coisas estranhas. Eu não conseguia entender. Uma pressão no estômago, um frio subindo pelo peito, às vezes cheiros diferentes, uma sensação de déjà vu, como se eu já tivesse vivido aquele momento antes. E junto com isso vinha um medo, repetindo, uma angústia sem explicação. Essas sensações vinham e passavam rápido. Eu seguia a vida sem saber o que estava acontecendo comigo e na época eu não sabia, mas aquilo já eram crises focais, um tipo de manifestação da epilepsia. Por volta dos meus 20 anos, eu resolvi procurar ajuda médica para entender aqueles sintomas que eu sentia. Fiz alguns exames laboratoriais, onde os resultados vieram todos normais. Um médico disse que eu não tinha nada e outro falou que eu poderia estar tendo crise de ansiedade. Iniciei o tratamento para ansiedade, mas não tive melhoras. Em 2017 eu casei e vim morar em São Paulo. Eu estava cheio de sonhos, planos e esperança, mas aqueles sintomas nunca pararam de existir. Em 2020 eu realizei um dos meus maiores sonhos. Eu conquistei um cargo público na área da enfermagem, mas tudo mudou em 2021. Eu tive uma convulsão durante o sono, percebida por uma colega de trabalho. Acordei confusa, com dor na cabeça e sem entender o que teria acontecido. Não acreditei que fosse uma convulsão, então eu não procurei um médico. Meses depois, novamente dormindo, eu tive outra crise, dessa vez em casa, com meu esposo presente. Procurei um neurologista, fiz uma tomografia, onde o resultado veio normal. Mesmo assim, o médico iniciou um tratamento com medicação. Fiquei alguns meses sem crises e ele suspendeu o remédio. Só que pouco tempo depois, tudo voltou. Voltei ao tratamento e mesmo medicada eu comecei a ter muitos apagões. Era como se meu cérebro se desligasse por alguns segundos. Depois voltava, sem eu lembrar do que tinha acontecido. Demorei para entender que aquilo também era crises focais. E o pior, o neurologista que me acompanhava nunca me falou sobre os outros tipos de crises. No trabalho eu não contava para ninguém. Eu tinha medo do preconceito e ser vista como incapaz, então eu guardava para mim. Trabalhava com o coração apertado, torcendo para que nada acontecesse na frente de ninguém. Mas o silêncio começou a me machucar. Aos poucos comecei a falar com alguns colegas e falar foi um alívio. Foi aí que eu percebi que o silêncio dói mais que a doença. Em 2023, eu vivi o momento mais difícil da minha vida. Durante o descanso de um plantão, eu tive uma crise convulsiva dormindo. Fui cuidada pelos meus próprios colegas de profissão. Acordar e perceber que dessa vez eu estava do outro lado foi doloroso. Mas também foi um ponto de virada. Eu entendi que eu precisava cuidar de mim, com o mesmo carinho e dedicação que eu sempre tive com os outros. Comecei a pesquisar mais sobre epilepsia e encontrei a página da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. E lendo o relato de outras pessoas, eu percebi que eu não estava sozinha. Através da ABE, eu encontrei uma clínica especializada em epilepsia chamada Cook Heart. Encontrei um neurologista incrível chamado Dr. João.
Eu contei toda a minha história, ele me ouviu com atenção e me pediu uma ressonância. E quando eu recebi o resultado da ressonância, veio que eu tenho esclerose hipocampal. E meu neurologista explicou que todas essas sensações que eu senti desde criança sempre foi epilepsia, que tudo isso sempre foi crises focais. Senti medo do diagnóstico, mas também senti alívio, porque finalmente, depois de vários anos, eu tinha as respostas para todos aqueles sintomas que eu sentia. A parte mais difícil foi no meu trabalho. Eu comecei a perceber que setores muito estressantes pioravam minhas crises. Eu tive coragem de falar com minha chefe. Ela entendeu e me ajudou, mas nem todos reagiram com a mesma empatia. Teve um momento no meu trabalho que me marcou profundamente. Foi quando eu tive que provar para um chefe que eu tinha epilepsia. Ele duvidou da minha dificuldade, como se eu precisasse de um selo para ser reconhecida. E ali, com o coração apertado, eu tive que mostrar meu laudo. Não para me justificar, mas para ele entender que ninguém escolhe ter uma condição. Ninguém quer sentir medo de si mesmo. Foi um momento muito doloroso. Me senti pequena, invisível, mas depois que o choque passou, veio algo mais forte, a coragem. E a partir dali, eu prometi que nunca mais eu iria me calar, porque a epilepsia não diminui a minha capacidade, nem o meu valor. Ela só me mostrou o quanto eu sou capaz de me erguer, mesmo quando duvidam de mim. Hoje eu faço o tratamento correto, faço uso de 3 medicações, sou acompanhada pelo mesmo neuro há 2 anos. Ainda tenho crises, mas bem mais controladas, porque minha epilepsia é de difícil controle. Mas eu aprendi a respeitar meus limites, cuidar mais de mim e não me cobrar tanto. E hoje eu posso dizer com orgulho que a epilepsia não me define. Ela faz parte da minha história, mas ela não limita quem eu sou. Eu sou uma mulher forte, técnica de enfermagem, esposa, amiga, alguém que aprendeu a se aceitar e a se amar. Ela me ensinou a ter paciência e valorizar as pequenas vitórias e acreditar que cada dia é uma conquista. Me ensinou que coragem é continuar, mesmo quando o corpo quer parar. Foram anos de medo, silêncio, mas também de coragem, aprendizado e superação. Ela me ensinou a ter força e amor por mim mesma. Hoje eu vivo com gratidão, porque entender e aceitar foi o primeiro passo para me ser feliz.